Bom dia, sexto ano. Hoje é dia 17, segunda-feira. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aí. Quero lembrar a vocês que amanhã é o último dia que vocês têm para poder enviar as atividades, porque na quarta-feira eu vou começar a correção. Aí a hora que eu começo a corrigir, eu não aceito mais que mande, vai ficar sem essa nota. Lembrando que cada atividade que vocês enviarem para mim vale 2,5 pontos. E vão ser 4 atividades no bimestre. Então, não deixem de enviar, tá, pessoal? Então, como hoje vocês ainda têm até amanhã para poder enviar essas atividades, hoje nós vamos começar aí, eu vou começar a corrigir só na quarta-feira. Então, hoje vamos começar aí a unidade 2, tá? Flutuação dos corpos na água. Na página 299, nós vamos ver um pouquinho aí sobre a lei do empuxo, tá? O empuxo, na realidade, pessoal, depende de vários fatores, tá? Como densidade, que nós vamos ver aí, massa, volume, tensão superficial da água, tá? Ou tensão superficial do líquido, né? Que nem sempre precisa ser água, tá? O líquido, mas na maioria das vezes nós trabalhamos com água, né? Quando a gente fala em algum líquido, na maioria das vezes estamos nos referindo à água, tá? Então nós vamos... essa lei do empuxo, ela foi descoberta por Arquimedes, tá? Que foi um pensador grego. E a partir daí fizeram assim grandes descobertas a partir do empuxo, tá? Esse experimento dele, ele é conhecido como o princípio de Arquimedes. Vocês vão entender ao longo dessa unidade aqui, vocês vão entender o que é na realidade esse empuxo, tá? E ele é conhecido como o princípio de Arquimedes. Então, sempre que a gente ouve falar, vocês vão ouvir falar muito de Arquimedes, do princípio de Arquimedes, quando vocês estiverem lá no ensino médio, na disciplina de física, tá? Vocês vão ouvir falar bastante de empuxo. Mas vamos ver aí o que ele está dizendo aí, pessoal. Página 299. Lei do empuxo. Ao observar que a madeira flutuava na água, o ser humano passou a usá-la para construir canoas, barcos e jangadas. O motivo pelo qual a madeira e outros corpos flutuam na água, entretanto, só foi compreendido depois que o pensador grego Arquimedes explicou esse fato por meio de um experimento que você verá mais adiante. Completando sua descoberta ao realizar novos experimentos, Arquimedes enunciou a lei do empuxo, também conhecida como princípio de Arquimedes. A flutuação dos corpos na água depende basicamente de 2 fatores, a densidade e o empuxo. Relacionados a esses fenômenos estão a massa e o volume dos corpos e a tensão superficial desse líquido. Então, pessoal, o que ele está dizendo aí? Que para que um corpo flutue em algum líquido, que no caso aí nós estamos falando água, tá? Para que um corpo flutue, ele depende basicamente da densidade e do empuxo, tá? O empuxo, na realidade, pessoal, é uma força, tá? Que faz com que esse corpo suba para a superfície, fique na superfície ou puxa ele para baixo, depende da situação, vai depender muito da densidade. E esses fenômenos aí, a densidade e o empuxo, eles dependem da massa, do volume e da tensão superficial da água. Nós já vimos o que é massa e o que é volume, né, pessoal? Nós vimos que todo corpo, ele possui uma massa e um volume, tá? Então,
Nós vimos lá que matéria, ela ocupa um lugar, ela tem massa, é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, ela tem massa, ocupa um lugar no espaço, tem o volume, certo? Ele está colocando aí, ó, ele colocou aí essa jangada, ele diz lá, a jangada veio da Ásia, trazida no final do século XVII pelos portugueses. Utilizada para o transporte de pessoas e de mercadorias, esse meio de transporte fluvial e marítimo adaptou-se perfeitamente ao Nordeste brasileiro, tá? Então tem lá a jangada até hoje, né? Nós temos no Nordeste, nós temos jangadas, né? Os pescadores usam muito jangada, tá? Então, continuando aí. Página 300. Nós vamos ver aí a densidade das substâncias. Pessoal, então nós sabemos que ele está falando lá que a flutuação depende da densidade, né? E do empuxo. Então, vamos ver aí o que é essa densidade, tá? Cada substância, pessoal, ela tem uma densidade. Essa densidade ela pode ser calculada. Como ela depende da massa e do volume, a gente usa a massa e o volume para calcular a densidade, tá? Então, a densidade, na realidade, ela é a relação entre a massa e o volume de um corpo. Pessoal, sempre que eu estiver falando para vocês, estiver falando um corpo, tá? Tudo que possui matéria, ele pode ser transformado num corpo, tipo a madeira, tá? É a matéria. Se eu pegar um pedaço da madeira e fizer uma mesa, a mesa é o corpo, tá? Então, sempre que eu falar em corpo, eu estou falando em qualquer objeto, tá, pessoal? Então, vamos lá. Densidade das substâncias. Densidade é a relação existente entre a massa e a de uma substância ou corpo e volume que ocupa. Para compreender essa relação, observe o experimento e as explicações a seguir. Isso daí, pessoal, tá lá na página 300. Então, vamos ver o que ele está dizendo aí. Olha lá. Muita gente, pessoal, relaciona a densidade com peso, tá? Com peso, com massa, mas tipo em gramas, em peso, tá? Tem tudo a ver, mas nós não podemos, dá para relacionar, mas não podemos dizer que é a mesma coisa. Massa não é a mesma coisa que densidade. Peso, ou melhor, peso não é a mesma coisa que densidade. Então lá, primeira etapa do experimento. Foram colocados em dois copos distintos, água e óleo em quantidades idênticas, ou seja, mesmo volume. Feito isso, esses corpos foram postos, um de cada lado, em uma balança de pratos. A balança pendeu para o lado da água. Observe esse fato na ilustração a seguir. Então, ele tem lá a balança, dois copos iguais, com o mesmo peso esse copo, né? Dentro de cada copo, ele colocou o mesmo volume de água e óleo. Então, num copo ele colocou, vamos supor lá, 30 ml de água e no outro ele colocou 30 ml de óleo. Então, o volume é o mesmo. Olha lá, balança de pratos, medindo volumes iguais de água e óleo. Então, o mesmo volume que foi colocado aí na balança. Observe que os volumes de óleo e água são iguais, porém, suas massas são diferentes. Por que nós sabemos que a massa é diferente? Olha lá, o copo com a água, o lado da balança que está o copo com a água, ele desceu. Então, isso significa o quê? Que a água pesou mais do que o óleo. A água ficou mais pesada, fez com que a balança daquele lado descesse, tá? Isso é subentendido porque a balança não ficou equilibrada, ou seja, ela pendeu para o lado em que está o copo com água. Para entender por que esse mesmo volume de água e óleo apresenta massas diferentes, vamos supor que pudéssemos enxergar, sem o auxílio de microscópios eletrônicos, as partículas dessas substâncias. Observe a imagem a seguir, como elas poderiam ser representadas. Então, pessoal, ele está dizendo aí, as duas, a água e o óleo, têm o mesmo volume, mas possuem massa diferente. Então, ele diz lá, ó, tem um esquema aí representando as moléculas de água e de óleo, tá?
As moléculas de água, vocês observam que elas estão mais unidas. A de óleo está mais afastada, certo? Ele está dizendo lá, ó, o copo com água, o volume dele, 1 litro de água, a massa, 1.000 gramas. 1 litro possui 1.000 gramas, massa, peso, que ele pesou. O óleo, volume, 1 litro, mesmo volume da água, massa, 900 gramas, ou seja, 100 gramas a menos, tá? Por quê? Se o volume é igual, por que a massa é diferente? Então lá, observe que a água e o óleo ocupam o mesmo volume dentro dos copos, porém, o óleo apresenta menos moléculas de água. Olha lá, vocês estão vendo que as moléculas do óleo é menos, né? Uma quantidade menor, por isso elas estão mais separadas. Portanto, a massa do óleo é menor que a da água. Lembre-se de que a massa de um corpo está relacionada à quantidade de matéria que esse corpo tem. Tá? Então, a massa está relacionada à quantidade de matéria que esse corpo tem. Segunda etapa, então continuando o experimento. Primeiro ele colocou lá os 2 copos iguais, com volumes iguais de água e de óleo, viu que essa balança pendeu do lado da água, ou seja, a massa da água foi maior, né? A massa da água tinha 1.000 gramas e do óleo 900 gramas. Segunda etapa do experimento. Foi colocado menor quantidade de água no copo, porém, a quantidade de óleo permaneceu a mesma, ou seja, o volume de água nessa etapa é menor que o volume de óleo. Nesse caso, a balança se equilibrou, comprovando que as massas das duas substâncias têm a mesma medida. Então, lá na página 301, a gente tem lá o óleo e a água na balança. Só que foi colocado uma quantidade menor de água, tá? Portanto, a balança ficou equilibrada, tá? Maior volume de óleo em relação ao volume da água. Então, pode observar ali, ó, que o óleo está em maior quantidade do que a água. O que podemos concluir com esse experimento? Que a água é um líquido com partículas mais compactas que o óleo, ou seja, quando a gente fala partículas, ou seja, são as moléculas, né, mais juntas, mais compactas que o óleo. A essa compactação, os cientistas chamam de densidade, tá? A densidade de uma substância depende de vários fatores. Os mais importantes para o nosso estudo são a massa das partículas, ou seja, átomos ou moléculas, né, que compõem essa substância, e a distância entre essas partículas, tá? Então, pessoal, a densidade tem tudo a ver com as moléculas de cada substância, tá? Tudo que for mais denso, ele vai descer, e o que é menos denso vai flutuar, tá? Mais denso ou menos denso, sempre que a gente fala em relação à água. Tem um experimento aí, ó, que vocês podem até fazer na casa de vocês, é simplesinho. Nós iríamos fazer em sala, mas não vai ser possível. Então ele diz lá, por que o óleo flutua na água? Ele tem lá 2 copos, tá? Você tem o óleo e a água separadamente. Você olha ali no copo, você tem o óleo em cima e a água embaixo, certo? Então, se você pegar uma colher, misturar aquilo ali, ele vai, na hora que você está mexendo, ele está ali misturando, está se envolvendo com a água. Você parou, o que acontece? O óleo fica em cima e a água fica embaixo. Então, ali eu vou ter uma mistura heterogênea, né? Onde eu olho, consigo ver o óleo e consigo ver a água. Então, é heterogênea com 2 fases, né? Do lado ali ele coloca a mistura heterogênea de 2 fases, água e óleo. Então dá para você observar, né? Ele está dizendo aí o que eu falei.
Então vamos ver aí o que ele responde aí em relação ao porquê o óleo flutua na água. Conforme vimos anteriormente, se colocarmos a mistura óleo e água em um mesmo copo, constataremos que o óleo flutua na água, formando uma mistura heterogênea de duas fases. O óleo não afunda na água porque apresenta partículas menos compactas que esta, ou seja, que a água, né? Ou seja, o óleo tem massa menor, por esse motivo é menos denso que a água. Tá? Então, tudo que é menos denso que a água flutua, o que é mais denso que a água afunda, tá? Nós vamos determinar aí, a água tem uma densidade, e nós vamos entrar nesse detalhe agorinha, tá? Que vocês têm que ter em mente qual é a densidade da água. E a densidade das substâncias é algo constante, pessoal, não muda, tá? A água tem uma determinada densidade, ela não muda, tipo, é como a gente viu lá, ponto de ebulição, ponto de fusão. Então, nós temos ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius, ponto de fusão da água, 0 graus Celsius. E temos a densidade da água, tá? Que eu já vou falar para vocês qual que é. E ela também é definitiva, ela não muda, tá? Sempre vai ser a mesma, tá? E aí, através dessa densidade, nós podemos calcular a densidade das outras substâncias, refazendo a relação entre a massa e o volume de cada substância. Quando vocês estiverem lá no ensino médio, que vocês vão ver na disciplina de química, vocês vão ouvir falar muito de densidade. Inclusive, na tabela periódica tem valor de densidade de algumas substâncias. Outras a gente calcula na hora, quando a gente quer saber. Então, calculando a densidade das substâncias, é isso que nós vamos ver agora. Como que a gente calcula? Tem lá, ó. Podemos saber qual é a densidade de uma substância utilizando uma fórmula bem simples. Dividimos a massa dessa substância pelo volume que ela ocupa. Normalmente, a densidade é calculada utilizando-se a massa em gramas e o volume em centímetros cúbicos. Então, nós sabemos, pessoal, que massa, né? Massa, a unidade de medida para massa é grama, quilograma, né? Miligrama, são as unidade de medida. É como que eu compro alguma coisa com massa, né? E o volume nós medimos em centímetros cúbicos, em litros. Normalmente nós usamos mais o quê? Para massa, no dia a dia nós usamos a grama e para o volume nós usamos o litro, né? Tipo, nós compramos 1 litro de leite, meio litro de leite, né? Mas também, em termos científicos, em laboratório, para a gente fazer experiências ou qualquer outro cálculo, nós usamos muito o milímetro para litro e os centímetros cúbicos, tá? Então, vamos ver aí. Página 302, ele diz lá, ó. Densidade é igual massa dividido pelo volume. Então, essa é a fórmula que nós vamos usar para a gente poder determinar qual o valor da densidade de uma determinada substância. Eu tenho a massa, eu divido pelo volume dessa substância. Ou D é igual M sobre V. Essa é a fórmulazinha que nós usamos. Vocês vão usar muito essa fórmula, aonde o D significa densidade, o M significa massa e o V significa o volume. É só gravar. D é igual a M dividido por V, tá? Então, densidade é igual a massa dividido pelo volume. Veja a seguir a aplicação dessa fórmula. Então, ele está dizendo lá um exemplo. 1 litro de água apresenta massa igual a 1 quilograma. Com base nesses dados, vamos calcular a densidade de 1 litro de água. Então, a densidade. Qual que é a massa? Ele está dizendo, então, primeiro a gente coloca a fórmulazinha lá, né? D igual a M dividido por V. Então, vamos ver. O que nós queremos saber? Densidade. Qual que é a massa? Ele está dizendo lá, ó, 1 litro de água apresenta massa igual a 1 quilograma. Então, a massa é 1 quilograma. Então, no lugar do M lá, vai ser colocado 1 quilograma. Dividido pelo volume, que está lá em V.
Então, é 1 litro, que ele diz lá, 1 litro de água. Então, 1 litro é o volume. Ou densidade é igual. 1 quilograma é igual a 1000 gramas, né? Então, 1000 dividido por 1000 centímetros cúbicos, que é o volume. Resposta: densidade é igual a 1 quilograma por litros ou 1 grama por centímetro cúbico. Então, foi determinada a densidade da água. A densidade da água é 1 grama por centímetros cúbico, tá? Essa é a densidade da água. Não vai mudar. Aí, quando a gente quiser... Desculpa, pessoal. Quando a gente quiser calcular a densidade de uma substância qualquer, a gente vai pegar a massa dessa substância, dividir pelo volume e você vai ter a densidade dessa substância. E a gente vai sempre usar essa densidade em gramas por centímetros cúbicos. Lembrando que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, sempre, tá? Aí, agora você pode compreender o que afirmamos no início do texto. Densidade é a relação entre a massa e o volume de uma substância ou corpo. Quando vocês forem fazer atividade dessa unidade aqui, pessoal, vocês vão ver que vão ter vários exercícios onde você vai determinar a densidade, tá? Vocês têm que saber determinar a densidade de qualquer substância. É só colocar em mente que a densidade é o volume, é a massa dividido pelo volume, tá? Continuando o que ele está dizendo aí. Alguns objetos flutuam na água, outros afundam. A capacidade de flutuar está relacionada à densidade do objeto e do meio, ou seja, neste caso, a água, né? Se um objeto apresentar densidade maior que a do líquido, ele afundará. Caso contrário, flutuará no líquido. Conforme mencionado no início da unidade, além da densidade, outros fatores também favorecem a flutuação dos corpos na água, como a força de empuxo e a tensão superficial desses líquidos, tá? Então, nós temos aí, está dizendo aí alguns, né? Como que acontece, né? Quando algumas substâncias flutuam, outras afundam, né? Na prática aí, pessoal, se a gente pegar uma bolinha de isopor e jogar na piscina, o que que vai acontecer? Ela vai ficar flutuando ali em cima, né? E se eu pegar uma moeda e jogar na piscina, o que que acontece? A moeda vai parar lá embaixo, né? Lá no fundo, né? Ou seja, então, o que que isso significa? Que aquela bolinha de isopor, ela tem uma densidade menor do que a da água, portanto, ela vai flutuar. A moeda, ela tem uma densidade maior do que a da água, portanto, ela vai afundar, tá? Então, tudo que tem densidade menor, tudo que toda matéria, todo corpo, melhor é determinado como corpo, né? Todo corpo que tiver uma densidade menor do que da água ou do líquido onde ela está, vai flutuar. E todo corpo que tiver uma densidade maior do que a da água vai afundar. Ou seja, para flutuar, ele tem que ter uma densidade menor que 1 grama por centímetros cúbicos. E para afundar, a densidade tem que ser maior do que 1 grama por centímetros cúbicos, né? Esse valor, como eu disse para vocês, não muda, né? A densidade da água é a mesma. Essa força de... E aí, pessoal, a gente explica a força de empuxo, tá? Essa força de empuxo aí tem tudo a ver aí com... ele tá vendo aí quando a gente mergulha, né? Olha lá, uma criança mergulhando na água de uma piscina. A força que a empurra para a superfície é denominada força de empuxo. Então,
essa força que mantém ela ali em cima, né? É a força de empuxo, tá? Isso é força de empuxo. Pessoal, a densidade aí, quando eu falo densidade da água de 1 grama por centímetros cúbico, né? As substâncias com densidade maior, né? Como eu falei, ela vai afundam, e a substância com densidade menor vai flutuar, né? Então, tem a ver aqui com esse empuxo, que é a força que vai manter você em cima na piscina, né? Conseguindo nadar ali. Você não vai afundar, né? Tá? Ele diz lá, ó, força de empuxo. Ao mergulharmos na água, sentimos que uma força vertical nos empurra para a superfície e nos faz sentir mais leves do que quando estamos fora da água, né? Essa força de empuxo faz a pessoa se sentir mais leve. Então tem lá, ó. Para compreender por que isso acontece, considere essas situações. Ao colocarmos uma bolinha de vidro na água, ela afunda. Quando colocamos, contudo, uma bolinha de isopor nesse líquido, ela flutua. Já sabemos que isso tem algo a ver com a densidade dos corpos. E como isso acontece? Quando qualquer objeto colocado na água recebe uma força de baixo para cima que o empurra para a superfície. O nome dessa força é empuxo. Então, na página 303, ele está definindo aí o empuxo. Empuxo é a força exercida por um fluido, líquido ou gás, sobre um objeto que esteja mergulhado nele, né? Objetos que apresentam densidade menor do que a do líquido no qual estão imersos flutuam. Assim, devido à força do empuxo, se mergulharmos uma bola de isopor num líquido, ela tenderá a subir. Ela vai subir por quê? Pela força do empuxo. Olha ali o exemplo. Ele colocou 3 becker ali, que são esses tipo copo ali. No primeiro, bola de isopor flutuando na água. Então, se você colocar uma bolinha de isopor lá, ela num copo com água, ela vai ficar em cima, ela vai flutuar. O que você faz? Bola de isopor imersa na água. Você pega essa bolinha e segura ela lá embaixo, certo? Assim que você soltar, o que acontece? Essa bola de isopor sobe devido à ação da força de empuxo. Você soltou ela, existe essa força do empuxo que vai empurrar essa bolinha para que ela fique em cima novamente, ela vai flutuar. Então, isso é o empuxo. Essa força que empurra o corpo de baixo para cima é chamado de empuxo, tá? É uma força que exerce de baixo para cima, ela vai fazer com que aquele corpo flutue, tá? Nós vamos ver outras situações aí em relação ao empuxo, para que vocês entendam melhor isso daí, pessoal. Mas vamos fazer isso daí na próxima aula, tá? Na próxima aula não, porque a próxima aula nossa vai ser correção das atividades da unidade 1, tá? Não esqueçam que vocês vão ter até amanhã para poder mandar para mim essas atividades e eu colocar a nota de vocês, tá? Vale 2,5 pontos essas atividades. Então, eu vou estar guardando até amanhã à noite essas atividades. Mandem no privado, tire foto, mande para o privado as atividades feitas, que na quarta-feira, que vai ser a nossa próxima aula, eu vou corrigir essas atividades. E depois, na aula seguinte, a gente continua aqui testando o empuxo, tá, pessoal? Então, por hoje, é só isso daí. Não esqueçam das atividades. Até mais, pessoal.